iniciando mais um evento promovido pelo CRC, hoje tratando sobre a matéria, a destinação do imposto de renda, que estamos começando, né, aqui as entregas das declarações de rendimento. Queremos saudar a todos os presentes e os que nos veem pela TV do CRC, e nós vamos, então, iniciando a apresentação. As perguntas podem ser anotadas, vão ser transmitidas, e a gente responde no final, para que a gente possa desenvolver mais rapidamente. Nossa apresentação é em torno de 1 hora, para que não fique tão cansativa e a gente consiga envolver toda a matéria. Então, vamos. Incentivos fiscais, imposto de renda. Nós temos, hoje, na legislação brasileira, né, essa figura do incentivo fiscal, de uma maneira que nosso contribuinte possa se beneficiar de valores do imposto de renda devido. Então, nós vamos tratar desse ponto. É também um subprograma do Programa Voluntariado da Classe Contábil, lá do CFC, onde um dos subprogramas apresentado é doações ao Fundo da Criança e ao Fundo do Idoso. Então, nós temos essa incumbência, então, de hoje, de conversarmos sobre essa questão de doações do Fundo da Criança e do Fundo do Idoso. Mas, tocando diretamente sobre as doações que são feitas diretamente na declaração. E houve uma modificação para melhor no sistema da Receita Federal. Então, aqui, qual é o objetivo, né? Auxiliar as entidades a elaborarem projetos para se habilitar a receber recursos de potenciais doadores. Então, nós vamos discorrer aqui sobre esse ponto, para que a gente consiga, né, esclarecer algumas dúvidas e derrubar alguns mitos. Um deles é que a pessoa que fosse usar esse benefício fiscal fatalmente cairia na malha fina. Não é uma verdade. Poderia ter sido no passado, e eu vou explicar por os motivos. Agora, essa semana passada, a gente teve uma reunião com o pessoal da Receita Federal, e eles também sentiram esse mesmo problema, que muitos não faziam essa destinação, porque tinham receio que a malha fina pegasse. Então, não tem alguns pontos. O nosso CRC, ele traz 2 tópicos, né? Incentivar os colegas da classe contábil a conscientizarem seus clientes para a destinação. Aqui, é realmente uma questão, como está escrito ali, conscientizar o cliente. Muito mais que conscientizar o cliente, eu tenho participado, junto com a Sílvia e os colegas da Comissão de Responsabilidade Social, e alguns eventos no interior do Estado. E uma das, vou usar a expressão, queixas, uma das queixas que o pessoal tem nos trazido, vamos dizer assim, é que os colegas, alguns, obviamente, né, eles não se imbuem, vamos assim, numa vontade muito grande de convencer o contribuinte a que faça essa destinação. Então, porque daria mais um trabalho essa. Mas o CRC tem trabalhado com os delegados para que essa barreira seja derrubada, né, e facilite, então, que os colegas também sejam um agente multiplicador desse incentivo, das orientações desse incentivo. Orientar e mobilizar os gestores dos fundos municipais, né, entidades sociais, clubes de serviço. A gente sabe que hoje a Lei 13.019, ela modificou muito a questão das entidades sociais, né, chamadas as entidades, as ONGs, como a gente costuma dizer. Então, está mais rígido, vamos dizer assim, mais controlado, repassar o recurso. E a gente também vamos tocar aqui nesse ponto, mesmo que rapidamente, né, como é que hoje está funcionando, porque se alguém perguntar para os colegas,
eles saberão, olha, como é que esse dinheiro vai parar nos programas sociais? Através de quê? Então, uma coisa que a gente tem que esclarecer também, porque através desse esclarecimento, muitas vezes a gente convence o nosso contribuinte, né, a que ele venha a cooperar. Opa, bobagem. Então, o contribuinte pode e deve decidir onde será aplicado seu imposto e quem se beneficiará dele. É uma grande discussão que a gente diz assim, né, no dia a dia nosso. Olha, onde é que vai o imposto? A gente arrecada, nosso índice de tributação é muito elevado e o dinheiro não sei para onde vai. Essa questão do imposto de renda, desse benefício, o contribuinte pode acompanhar a sua aplicação. Eu vou mostrar através de quê. E mais ainda, né, esse recurso, ele fica aqui no Estado, fica no município. Por quê? É um recurso que muitas vezes, e hoje eu vou mostrar os valores, vocês vão ficar bastante impressionados, quanto o Estado deixou, ou o dinheiro que deixou de circular aqui no Rio Grande do Sul. Em 7 anos, 8, dá para incluir o último ano, 2017, dá mais de 2 bilhões de reais que ficaram nos cofres da União. Alguém, muitas vezes, colocam assim, principalmente na área pública, que é um grande potencial de doações, sim, mas só um pouquinho, Melo. Essa doação, o imposto de renda na fonte dos órgãos públicos fica no Estado. Eu digo, pessoal, pula essa fase, porque nós estamos falando agora do imposto devido, que ele está falando do ajuste da declaração. E o imposto devido no ajuste da declaração, ele vai para a União, se tu tiveres que pagar. O imposto na fonte fica aqui no Estado, dos órgãos públicos, da administração direta e fundações e autarquias. Por exemplo, da Sociedade de Economia Mista, ele é recolhido aos cofres do Tesouro Nacional. Só as autarquias, fundações públicas e a administração direta é que o imposto de renda retido na fonte fica aqui no Estado. Tá bem? Então, como transformar o futuro da criança e a pessoa idosa? O que a gente quer pegar aqui? O que é o incentivo fiscal? Qual a base de abrangência, né? Quem poderá beneficiar? Procedimentos. Quando terá o retorno? É uma preocupação também de quanto a pessoa, o contribuinte, terá o retorno desse valor. Limites do benefício, valores globais, é esse valor que eu quero mostrar, o que nós estamos deixando, né, de arrecadar, e valores arrecadados e quanto foi perdido. Perdido porque, na verdade, é o seguinte, se eu não fizer a destinação, fica para a União, e depois o dinheiro vir para a sua cidade ou para a sua comunidade, é mais difícil. Aqui, esse quadro, essa tela, e dentro da tela tem esse quadro aqui, é aqueles componentes que totalizam os 6%. Vejam, nós temos aqui, ó, o Fundo da Criança e o Adolescente, 1%. O Estatuto da Criança. O idoso, 1%. A pessoa jurídica. Então, vejam, aqui já temos 2%. Embora o enfoque principal hoje, como eu disse, não seria, mas a pessoa jurídica, aquelas que apuram pelo lucro real, elas poderão destinar 1% para o fundo da criança e 1% para o fundo do idoso. Mas nós vamos voltar a conversar ainda nisso aí. Cultura, né? E esporte. Então, por que está tudo 6% na pessoa física? Porque o limite total é 6%. Eu vou puxar, como se diz, a brasa para a sardinha, daquele que nós estamos, que é do objetivo do PVCC, o fundo da criança e o fundo do idoso. Né? Então, nós temos aqui até o limite de 6% no total, desses quatro segmentos. Então, é 6%. Se eu doar 2% para um, destinar 2% para um, me sobra 4%, né? E assim eu tenho que fazer essa observação. Temos mais ainda, deixa eu só retornar aqui. Temos mais ainda para
né, pessoas com deficiência, saúde, o PRONOM, né, que é a questão do câncer também, né? E temos, vejam, aqui vai dar, pessoa jurídica pode destinar 9%, pessoa física 8%. Então, vejam, é incentivo. O que eu quero dizer da palavra incentivo? É que esse recurso, esse valor que eu estou destinando, ele não é meu. Eu sou um mero receptador ou destinador desse recurso para uma entidade. Eu vou dizer qual é o meio e depois como é que vai ser feito isso aí, como é que pode ser feito isso aí. Então, na verdade, aquilo que eu falei antes, se eu não fizer a destinação, vai para os cofres da União o dinheiro. Então, depois nós vamos ver direitinho. O que é um incentivo fiscal? Uma contrapartida concedida pelo Estado. Visa compensar as empresas e os indivíduos que investem em quê? No âmbito social. Né? Hoje a gente sabe que, principalmente as empresas, está muito em moda a questão do balanço social e demonstrar, né, o que ela dá de retorno para a sociedade. Isso é muito cobrado. Inclusive, tem alguns segmentos que é para licitação, por exemplo, que eles têm que mostrarem, né, demonstrarem que estão dando retorno para a sociedade. O governo federal delega aos municípios o estabelecimento de regramento. O que é esse? O que quer dizer isso? O governo federal tem a lei geral, Estatuto da Criança, Estatuto do Idoso, né? E a União delegou suplementarmente para os municípios ou estados que eles regrem como é que vai funcionar cada um desses. Então, o que é obrigatório existir? Primeiro, um fundo ou estadual ou municipal para a criança e o adolescente e um fundo estadual ou municipal para a pessoa idosa. Primeiro passo é esse. Sem isto, eu não posso fazer doação para o meu município que não tiver esse fundo constituído. E aqui eu respondo aquela primeira indagação, aquela primeira dúvida, melhor dizendo, como é que eu vou fazer a destinação? Eu não faço para a instituição. Isso muitas vezes vinha dando problema de malha fina, porque a pessoa... Não, vou dar um exemplo, que é mais comum, né? Olha, eu vou doar para a PAI. Aí eu doava para a PAI, botava lá o CNPJ da PAI. Quando ia cruzar a informação da Receita Federal, não funcionava. Tanto que a Receita Federal exigiu desses fundos um CNPJ próprio. E uma atividade 120.1. Eles têm que estar enquadrados nessa classificação da Receita Federal, que é para poder usarem o benefício. Então, vejam, eu tenho que destinar para o fundo municipal, estadual ou federal. Eu sou lá da Amazonas. Eu posso, daqui, fazer uma destinação para o estado do Amazonas. O pessoal está em Roraima lá e é aqui no Rio Grande do Sul. Ele pode destinar para uma cidade, por exemplo, Caciqui, aqui do interior do Rio Grande do Sul, sem problema nenhum. Depois eu vou explicar, quando chegar nas telas, que também tem aquela... Mas eu não tenho, meu município não está cadastrado. Eu não acho o meu município aqui no cadastro. Ou doa para o fundo do Estado, porque o Estado acaba repassando para as instituições que estão localizadas no município. Ou para o município vizinho. Também aí, né? O cidadão tem livre escolha, né? Então, o respectivo deve observar que a legislação, cada um tem a sua lei própria, né? Vamos passando aqui. Então, a norma legal, eu trouxe aqui, não vou discutir muito cada uma delas, mas o que eu quero comentar rapidamente é esta Instrução Normativa da Receita Federal, que foi a última, né? Que ela diz, a pessoa menos avisada começa a ler, puxa, mas isso aqui só trata do fundo da criança. É que esse fundo da criança, ele é desde 90, é o mais antigo. E aí, lá pelo meio, mais para o fim, essa instrução normativa, ela diz que se aplica aos demais fundos aquilo que se aplica, né, que regra ali para o fundo da criança. Então, dá cobertura.
Eles não refizeram toda a legislação, só fizeram um artigo e encaixaram dizendo tudo aquilo que eu falo para o fundo da criança serve, por exemplo, para o fundo do idoso. As mesmas regras, tá? Então, essa é a base legal. A partir de 2012, que é essa lei aqui, 12.594, houve a possibilidade de eu fazer uma complementação da destinação no momento da declaração. Eu não quero confundi-los, mas só para orientá-los, que a partir do ano que vem, o fundo do idoso também poderá ser beneficiado dessa destinação no momento da declaração. Agora, em janeiro, o presidente Bolsonaro, é um projeto antigo, né? Até o pessoal me perguntou, pô, mas ele já fez uma lei? Não, é que esse projeto já estava nascendo há horas e não vinha, e não vinha, e não vinha. Aí o presidente Bolsonaro sancionou a lei, dizendo que a partir de 2000, ano base, no imposto de renda de 2020, né, que for apresentado, eu poderei optar, além do fundo da criança, poderia optar para o fundo da criança, do idoso, desculpe, na declaração. Eu já quero esclarecer bem isso aqui. Hoje, na declaração, é só o fundo da criança, tá certo? Não vamos confundir, então. Em 2019, quando eu fizer a declaração de ajuste, eu só posso destinar para o fundo da criança. Mas não se preocupe, porque o próprio sistema da Receita Federal já tem ali, só o fundo da criança. Então não tem como confundir. Então vamos lá, vamos adiante. Então aqui eu coloquei o que eu comentei, acabei de comentar, ó, o artigo 1º, os procedimentos serem adotados para a fruição dos benefícios fiscais relativos ao imposto de renda de pessoas físicas, doação não, efetuada de acordo com... Então, do fundo da criança, aplica as doações aos fundos do idoso. Então, por que eu fiz questão de colocar essa tela aqui? Porque muitas vezes, uma das perguntas que fazia, eu não vi lá na instrução da Receita Federal falar em só fala em fundo da criança. Digo, não, deixa que eu vou olhar para vocês e vou, então, citar a legislação ali bem certinha, para não ter problema. Aqui, eu fiz um resumo, então, ali, ó, primeiro passo, formulário completo. As deduções, né, através de documentação. Alguém já nos questionou, vocês tinham que lutar para também formulário simplificado. Vamos fazer essa luta. Mas a gente não está conseguindo, olha o que eu vou dizer, estamos ficando em torno de 5%. Do completo, é complicado, né? Querer justificar que é da pessoa ainda do formulário aquele simplificado. Então, por enquanto, é formulário completo. Então, como é que funciona essa questão? No ano de 2018, se eu fiz destinações, e como é que é essa destinação? Para efeito de raciocínio, é como se fosse o imposto de renda retido na fonte que eu estou complementando. Tem o mesmo funcionamento, para vocês verem depois lá na hora do ajuste, para facilitar o entendimento. É como se eu pegasse uma opção de, olha, eu tenho mais essa parcela aqui de imposto de renda na fonte que eu posso recolher. Só para entendimento, tá? Porque às vezes a pessoa fica assim com dificuldade, olha, mas eu não entendi. Não. Então vamos de novo. Então, até 6% do imposto devido. Puxa, mas como é que eu vou saber? Em 2018 eu não fiz o ajuste ainda. Você pega a orientação que a gente dá, é que pega a declaração do ano anterior e olha o seu imposto devido. E calcula ali 6%. Eu faço isso. Eu pego sempre a minha declaração e calculo 6%. E ali eu divido por 10 meses e vou depositando o dinheiro numa poupança. Para no fim do ano eu faço a contribuição de uma vez só. Porque se eu deixar para fazer esse recolhimento somente em dezembro, com certeza vai ficar mais pesado. Então, isso é que a gente pede para os nossos colegas contadores, que têm contato com seus clientes ali, que, olha, quem sabe o senhor faz uma programação. Por isso que eu falei que é igual ao imposto de renda retido na fonte. Alguns municípios, Porto Alegre é um deles,
Caxias, se eu não me engano também, o que ela faz? Ela tem uma lei municipal, o município tem uma lei municipal, que permite que o funcionário já autorize desconto em folha uma parcela, ela já faz uma projeção, né? Uma parcela para o fundo, como se fosse algo consignado. Mas é uma legislação local que pode ser. Por isso que ali, no início, eu disse, né, que a União delegou aos municípios, ao Estado, que legislem da maneira que achar, desde que não desculpe. Então, 6%, não sei se estou conseguindo ser claro. Tá, eu pego a minha declaração, por exemplo, peguei a declaração que eu fiz em 2017, fui lá no imposto devido, calculei, né? Olha, deu 1.000 unidades monetárias, vamos dizer assim, 1.200 para ficar mais fácil o cálculo. E aí eu vou dividir por 12 e mensalmente, vou reservando R$100. Fica mais fácil de eu fazer esse ajuste. Bom, aí eu posso fazer essa destinação para o fundo da criança ou para o fundo do idoso, não esquecendo que o limite é 6%. Eu posso dividir, dou para um, dou para o outro. Eu quero doar para o fundo aqui de Porto Alegre, para o fundo do Estado e para o fundo lá da Amazonas que eu falei. Não tem problema, desde que eu mantenha o limite dos 6%, eu posso fazer a jogada para a destinação para o lado que eu queira. Bom, agora fechou o exercício, né, fechou 2018, fiz todos os recolhimentos, fechou 2018, eu vou fazer o ajuste. Peguei a documentação, né, comecei a preencher a minha declaração de imposto de renda. Aí, se eu quiser ou completar para chegar a 6%, eu posso até o limite de 3%. Vamos fazer um exercício. Durante 2018, eu contribuí, fiz a destinação de 2%. Aí, chegou no ajuste da declaração de imposto de renda, eu teria 4%, não é isso? Para fechar os 6%. Não, o máximo é 3%. Se eu não contribuir com nada, 3%. E aqui é um apelo que eu faço, como eu estou nessa área há bastante tempo, eu faço um apelo. Aquele que tem dúvida, eu tenho dúvida, não sei, acho que vai cair na malha fina, porque não sei o quê, papá. O seu cliente está com dificuldade de entender. Faça os 3%. Já é 50% do valor. Hoje, o ano passado, foi em torno de 450 milhões. Se eu conseguisse captar, eu tivesse conseguido captar 3%, seria, em termos redondos, 200 milhões. A captação foi de 25. Veja a diferença. E aí eu vou explicar por quê. Nos quadrinhos depois eu vou explicar por que esse 3% é uma tranquilidade, não tem como errar. O outro eu posso ficar em dúvida. Mas nesse aqui não tem problema nenhum. Então nós vamos explicar agora, tá? Então veja, o limite é 6%. Eu posso complementar até o máximo de 3% no momento que eu faço a minha declaração de ajuste. Eu não doei nada em 2018, não destinei nada em 2018. Mas agora eu vi que eu quero destinar. Bom, no máximo é 3%. O 6% já perdeu essa eficácia, né? Já temos só 50%. Então vamos adiante. A empresa é 1% para o fundo da criança e 1% para o fundo do idoso. Aquela empresa que adota a apuração pelo lucro real. Quem faz a apuração, né, trimestral ou quadrimestral, ela não compensa. Ou seja, fechou aquele trimestre, fechou aquele período, ela não fez destinação, no outro não pode, não fiz, eu tinha direito de 1% ali, agora eu vou 2%. Não. É o respectivo período de apuração. Tá? Então, ele não é cumulativo. Quer dizer, ele doou, não fez a destinação. Não fez naquele período de apuração, infelizmente, né,
ele não poderá usar esse benefício e vai ter que esperar o outro período de apuração. Tá? E eu aprofundo da criança, aprofundo. Não é dedutível como despesa operacional. Por que não é dedutível? Porque isso é um incentivo, ele vai ser reembolsado desse valor. Senão estaria usando 2 vezes, né, o benefício. Primeiro, derrubada aí desses paradigmas aí. Não existe ônus para o doador, pois se trata de uma realocação do imposto a recolher, renúncia fiscal. Então, eu vou insistir, é do imposto devido. Eu tenho um quadrinho aqui que vai esclarecer bem. E essa é a maior dúvida das pessoas, e pessoas esclarecidas. Você pensa assim, não, coitado lá, não tem instrução, né? Mas você pega alto funcionário, né, com grau de instrução bem... Eu tenho restituição, eu não preciso, eu não posso porque eu tenho restituição, eu não... Não. Melhor, você vai aumentar a sua restituição. Então, já vamos ver. Depois, a dedução não exclui nem reduz outro benefício de dedução de imposto de renda. Ou seja, por que não reduz? Porque é feito esse cálculo na declaração ou antecipadamente, né, do ano anterior para poder usar no ano seguinte. Ele é do imposto devido, ele é direto lá. Então, por exemplo, se eu tenho saúde, médico, educação, todos aqueles, né, dentista, tudo está nos limites. Esse aqui não vai interferir nesses outros. Não, olha, mas eu tenho já meu valor de dedução já está em tanto, e eu... Não, ele é completamente independente. Então, ele não interfere nas outras deduções. O doador decide a destinação do dinheiro. Aqui, nós temos, depois eu vou mostrar como é que é feito, mas nós temos a seguinte situação. No ano em curso, por exemplo, quem foi ou quem destinou em 2018, dependendo do fundo do município, ele pode, inclusive, escolher o projeto. Vou dar o exemplo de Porto Alegre, porque a gente vive em Porto Alegre, porque Porto Alegre, ela informatizou tudo isso aí. Então, Porto Alegre, se você entrar no fundo da criança, por exemplo, ou no fundo do idoso, você vai abrir ali, clica, abre os projetos que foram aprovados já pelo Conselho Municipal. E ali, inclusive, você olha o que aquele projeto já recebeu e o que ele tem de projeto de gasto. Eu fiz a destinação para Porto Alegre, para o fundo do idoso, e olhei. Olha, o projeto estava em 0, ainda ninguém tinha feito doação. Então, fiz uma doação para aquele projeto, conheço as pessoas que trabalham naquele projeto, resolvi fazer. Tinha outros projetos que já estavam em andamento, tinha já um X de arrecadação. Tá? Para vocês terem uma ideia, o Banco Itaú teve um determinado ano aqui em Porto Alegre, que ele arrecadou, ele destinou para o fundo do idoso da Prefeitura de Porto Alegre 11 milhões. Não é 11 mil, pessoal. É 11 milhões. E o Banco Itaú destinou, foi em 2014, nunca vou esquecer. 11 milhões. Não foi 11 mil. O que o Banco Itaú, por que ele destinou? Ele foi lá no site da Prefeitura de Porto Alegre, né? Opa, esse projeto aqui me interessa. Vou destinar. E destinou, veio aqui, falou com o prefeito na época e fez a destinação de 11 milhões. Imagina o lucro que foi do banco, né? 11 milhões para o fundo do idoso, tá? Então, doador decide. Claro que no município, a legislação também, ela possibilita, né, a legislação municipal, que você pode indicar a instituição. Mas, de novo, para esclarecer como é que esse dinheiro é aplicado. Não esqueci do senhor. Esse dinheiro é aplicado. Esse dinheiro, durante o exercício, vamos dizer que em 2018, eu escolhi via mão.
vamos falar em Porto Alegre, Viamão. Aí eu vi a conta bancária do Viamão, vi se ele tem alguns programas e destinei. Como é que Viamão vai repassar esse dinheiro para as instituições? As instituições, hoje, pela nova lei das ONGs, né, os municípios, o Estado em si, ele abre um edital, diz qual é a área que vai ser beneficiada, criança em risco, criança não sei o quê, idoso, né? E aí ele dá as regras no edital, e essas instituições inscrevem, né? Mandam as suas propostas para o conselho da criança e do adolescente do respectivo município. E ali o conselho, que ele é paritário, meio sociedade, inclusive muitas vezes essas instituições participam, né, desses conselhos, então aí elas escolhem o projeto e aí esse projeto fica disponível e aí o dinheiro depois é repassado. Para tranquilidade, esse dinheiro também não é repassado todo de vez, é de acordo com o cronograma de cada projeto. É prestado conta de uma etapa, depois presta conta, e assim sucessivamente. Não sei se vocês viram a propaganda do Padre Cacique, das senhoras ali, tem 4 aninhos, tem não sei o quê. O Padre Cacique é um dos, em torno de 50% a 60% dos recursos da sua sobrevivência, o Pão dos Pobres também, com essa destinação do imposto de renda. Não sou eu que estou inventando, vamos dizer, falando. A gente participa de treinamento na FAMURGS, ali para os municípios, e a gente sempre traz as instituições, já faz vários anos, já trouxe o Pão dos Pobres, já trouxe o Padre Cacique, já trouxe uma instituição lá da Restinga, que atende muito bem crianças. Então, umas 4 ou 5 instituições que a gente traz para mostrar como é que aquelas instituições recebem, inclusive com prestações de conta e mostrando as prestações de contas e tudo. E também tem o Ministério Público que ajuda a fiscalizar, o próprio Tribunal de Contas, né? O próprio cidadão ali que está na comunidade. E é bem interessante, a gente que está envolvido nisso aí, acaba se envolvendo bastante nessa questão. Eu já não... Se o senhor quiser falar agora, não, porque senão... O valor doado reverte em benefício da comunidade, então. Então, aquilo que a gente sempre reforça é que esse valor não é meu, é um imposto devido, quer dizer, eu tenho que pagar. Eu tenho que dar um jeito de cumprir essa minha atividade de destacar a empresa como instituição séria e responsável, né, pelo social. Então, é isso que eu quero esclarecer aqui. Não confundir imposto devido com imposto a pagar. Quando a gente vai falar com algumas pessoas, mas eu não pago imposto de renda, então eu não preciso. Não, o imposto devido é aquele, né, depois tem aqui o cálculo, ele é que toda a minha base, meus rendimentos, eu tiro, por isso que dizia ali que não interferia nas outras deduções, eu tiro todas as deduções, médico, etc., etc., e aí eu calculei o imposto devido. Esse aqui eu vou calcular os 6%, se é durante o ano. Agora, na declaração, 3%. Mas fique tranquilo, não tem como errar na declaração, porque o programa da Receita Federal já diz o valor para você. Olha, você ainda pode destinar tanto. E aí você já mostra para vocês como é que vai funcionar. Então, ele vai, em princípio, quem faz o formulário completo é um potencial doador. Por que isso? Porque depois do imposto devido que vem o imposto na fonte. Primeiro eu vou calcular os 6%, deduzo. Por exemplo, eu fiz o meu imposto devido, deu 100. 6% vai dar 94. 94 eu vou tirar o imposto retido na fonte. E aí eu vou olhar, ver se eu vou pagar ou vou restituir. E aí, eu digo para vocês que eu, como exemplo, se não fosse essa destinação, eu teria que estar recolhendo para a Receita do Tesouro da União. Mas como eu faço a destinação,
eu acabo tendo retorno, né, restituição, porque eu reembolso do valor daquele incentivo que eu fiz, daquele imposto que eu já destinei antecedendo. A destinação, né, é do imposto devido 1, depois fazer a destinação tem imposto devido 2, deduzindo-se o imposto retido na fonte, o contribuinte tem a restituir ou a pagar. Então, a gente gosta de esclarecer bem, porque esta é a principal dúvida que as pessoas têm. Você vai falar, pode fazer a experiência. Eu não tenho imposto a pagar. Por isso que eu não vou fazer a doação. Faça que você vai ter mais imposto a restituir. E mais ainda, é uma aplicação financeira. Porque você recolhe, o imposto não é corrigido pela taxa Selic, e esse imposto a restituir, essa doação, destinação que você fez, vai vir corrigido. Irá corrigido. Acaba sendo um investimento. Você, né? Porque você... Por isso que eu disse que é como se fosse uma retenção da fonte. Dentro de raciocínio só. Porque tem os mesmos efeitos. Embora a finalidade seja outra, né? Tem os mesmos efeitos. Não fazendo a destinação, fundo da criança ou da pessoa idosa, todo o imposto irá para o cofre da União. Nesse caso, eu não posso acompanhar. Olha, eu que vivencio isso aí, às vezes a gente se emociona quando as pessoas fazem as apresentações do que eles conseguem aplicar aquele recurso que recebe. A última foi assim uma turma de crianças aqui da Loma do Pinheiro ali, a Orquestra Sinfônica da Loma do Pinheiro, Vilas Lobos. Olha as crianças contando, cada um contando a sua história, você fica bastante emocionado. E eles têm, graças a Deus, a esse recurso, né, que eles têm. Tem uma outra possibilidade, só para que não passe em brancas nuvens, até porque, principalmente para a pessoa jurídica, é o que o Pão dos Pobres faz, o que o Padre Cacique faz, o que a SPAM faz. Eu estou dando esses exemplos seus maiores, tá? É o seguinte, eu, Pão dos Pobres, faço um projeto, a prefeitura abre o edital para quem quer escrever projetos, para ela poder botar na sua... Eu faço o projeto e a prefeitura abraça, o Conselho Municipal abraça aquele projeto. Aí ele me dá uma carta, se chama certificado, e com esse certificado eu posso ir lá na empresa, dizer, olha, eu estou em nome, e aí o recurso é direcionado profundo, sempre é profundo, mas já é para aquele projeto específico ali. Como se fosse uma procuração do Conselho, dizendo que o seu projeto está aprovado e que ele está apto a captar recurso. Tem muitas instituições que fazem isso. As mais organizadas, que já trabalham todo ano nisso, eles têm essa carta de captação. Né? Então, é como se fosse um certificado, tem uma validade por um período, etc., mas lhe dá uma autorização dela ir lá conversar com o empresário, e às vezes toca mais ela, instituição, ir conversar com o empresário do que alguém, né, do próprio município. Aí ele conhece o que é muitas vezes esse empresário vai lá e visita a empresa, a instituição, vê como é que funciona. Né? Então, também é outra possibilidade. Pessoa física que fizer durante o ano base, apresenta a declaração. Né? É o código 40. Depois eu vou mostrar ali a tabela. Então, são duas possibilidades. Para não... Tá? A primeira, quem faz a doação, ou fez, que já encerrou o exercício, né? Quem fez a doação, a destinação durante o ano de 2018, vai lá no imposto de renda, vai usar o código 40. Está lá na doações efetuadas. Depois eu vou mostrar ali. E quem faz para a pessoa idosa, é o código 44. Pode ter os dois. Aquilo que eu disse, né? O limite é 6%, eu sou um que divido para os dois. Né? Tá? Informar o CNPJ ali nos quadrinhos, preencher como se fosse preencher a despesa médica ali, não é isso?
tem o CPF do médico, etc. E aí eu vou colocando esse valor. O dedutível não pode ser superior a 6% do imposto devido. Aqui eu fiz durante o exercício. Pode ser efetuado para qualquer ente da federação, né, mais de um ente, inclusive, né, aquilo que a gente já comentou. Aqui, pessoal, o que eu trouxe com quadrinho esse aqui? Olha aqui, ó. Aqui, para quem fez a doação durante o exercício de 2018. Eu vou lá no... Eu vou ali no doações efetuadas, ficha de doações efetuadas. E formar, né, aqui, doações efetuadas, eu vou clicar em novo, vai abrir o formulário, a ficha, como eles dizem ali, e eu vou escolher o código. 40, se eu fiz para a cultura, né, ó, doações, o Estatuto do Idoso. 40 ou 44. E aí eu vou confirmar. Eu confirmando, ele vai abrir a tela para eu preencher o quê? Preencher os dados ali. CNPJ, né? Estatuto, né, da criança, eu clico aqui, ele vai abrir CNPJ, o nome do fundo vai ser Fundo da Criança e do Adolescente do município de Porto Alegre, do município de Viamão, do município, né? Aí cada um, o valor que eu vou informar, até o limite de 6%. Ah, eu não fiz nenhuma destinação. Não vou usar essa ficha. É só para quem fez destinação durante o exercício de 2018. Bom, mas aí eu assisti a palestra lá do CRC e não fiz a destinação. A gente usa a destinação em 2018, mas agora na declaração eu quero fazer. Já entendi como é que funciona, que é do imposto devido, que as entidades vão ser beneficiadas. Aí, então, eu vou pegar o quê? Quem em 2018 doou menos que 6, né, eu posso completar. Aqui que é importante, pessoal. Eu marquei bem a data aqui, ó, 30 de abril. Então, nós vamos ver tudo isso aí. Vai gerar um DARF, e a gente vai ver como é que vai gerar o DARF. Eu tenho que pagar esse DARF até 30 de abril. Se eu não pagar, o que é que acontece? Eu tenho que fazer a retificação. Porque aí sim cai na malha. Aí vai vir inconsistência, né? Vai vir, ó, deu inconsistência, não encontramos pagamento, você vai ter que retificar, porque perdeu, né, a oportunidade. Uma coisa que a gente está pensando, e eu estou num grupo de estudo aí que acho que vai dar uma abertura boa, em sugerir que esta destinação seja feita nas mesmas parcelas que eu posso fazer por imposto a pagar. Mesmo que eu, entendeu? Ah, não, olha, o meu imposto a pagar é 1.000, a parcela mínima é de R$200. Não, que eu possa fazer essa destinação R$200 por mês. Vai facilitar, porque a gente sabe que o problema é o caixa, né? Aí está no fim do ano com caixa. Ou que, em termos de Rio Grande do Sul, o Estado se compadeça e abre um crédito no Banrisul ali, com juro subsidiado, para poder fazer a destinação e não ter encargos. São outras possibilidades. A gente vai atirando para tudo que é lado, para ver o que pode se fazer para ajudar. Porque esse dinheiro entrando no Estado, pessoal, vai ajudar. Eu sempre digo assim para o administrador público, olha, eu tenho que atender esse segmento da criança, do adolescente e do idoso. Tem. De onde estou tirando? Estou tirando do meu bolso, no caso do município, né, dos recursos próprios dele. Mas se alguém chega e me dá, aquele dinheiro que eu estava tirando do meu bolso, eu vou destinar a outra coisa. Não é isso? Então, é essa tese que a gente tem procurado sensibilizar os municípios para que façam essa doação. Então, para quem pode destinar na declaração, terá que ter concluído a declaração, pessoal. Eu, como curioso, eu posso ir fazendo a declaração e olhando ali, sem problema nenhum. Mas para eu ter certeza de quanto eu posso destinar, eu tenho que ter concluído a declaração. Isso, porque se eu não sei o imposto a pagar definitivo,
Aquele valor é ainda, né, um valor ainda não é certo, né? Não é certo, é apenas uma projeção de valores, tá? Então, eu fechei a minha declaração, olha, está aqui. Conferi lá, não tem erro nenhum, está tudo somado, tudo feito direitinho. Aí eu posso ir para o lado da destinação. Então, vamos lá. Aqui, olha o que diz ali, ó, doação diretamente no REC. Fica mais fácil. Isso que eu quero dizer para os colegas contadores, para se enganjarem mais fortes nessa campanha, que agora ficou mais fácil. Por que ficou mais fácil? Eu até podia ter trazido a tela anterior. A tela anterior, aquele da esquerda aqui, eu tinha que entrar em resumo da declaração, era mais difícil, e procurar, né? Não era muito amigável, vamos dizer assim. Hoje, já está no menu ali direto. Ó, eu abri o programa, está ali, ó, doações diretamente na declaração. Se eu fiz doação durante um ano, vamos voltar. Então, doações vai aparecer aqui e vai aparecer aqui. Eu não fiz durante o ano, né? Só vou fazer na declaração, então vai aparecer aqui. Para abrir a ficha, clicar, né, no novo aqui. Então, ela vai clicar no novo. Veja, hoje, em 2019, é só o fundo da criança. O ano que vem, na declaração que vai ser apresentada em 2020, vai aparecer fundo da criança ou fundo do idoso. Só um minutinho ali, faz falar. Não, ele vai te passar o microfone para poder... Não, é que as pessoas que estão em casa gostariam de... Não te preocupa. Não te preocupa. Não, é que assim, ó, desculpa a minha pouca experiência. Pode. Então, assim, ó, como eu nunca fiz, no exemplo de nunca ter feito essa doação, eu consigo fazer essa doação no imposto devido, ok? Agora ainda... Em 2019, na declaração. Base 18, ok. Isso. Aí eu vou gerar um DARF, porque o próprio sistema vai me dar o valor a... Nós vamos chegar até lá. Eu vou mostrar como é que vai no final. Mas o primeiro passo, está certo? É isso mesmo. É tu chegares aqui. Tu vais ter que abrir esta... Opa, estou aqui apanhando. Vais ter que clicar aqui, né, pedir novo... Vamos adiante que vai responder a tua pergunta, tá? Ok, obrigada. Então, pode ser efetuado a qualquer entidade, eu repeti aqui para ficar bem claro, né? Vários municípios do Rio Grande do Sul estão habilitados. Eu só quero esclarecer, por isso que é seguro este aqui. Seguro quer dizer assim, ó, não tem problema, a não ser que eu não pague o DARF. Porque é gerado pelo sistema da Receita Federal e o DARF gerado pelo sistema do imposto de renda. Então, quer dizer, já está tudo dentro dos conformes, como a gente diz, não é? Se eu tenho imposto a pagar além da contribuição, ela vai gerar o DARF para essa destinação para o fundo da criança, mais os DARFs para o imposto. Vamos esclarecer que este DARF da destinação é um só. É uma parcela só. Que tem que ser quitada até 30 de abril, tá? Para ter valor. Bom, por que eu estou colocando aqui, ó, vários municípios? Claro que você não precisa se preocupar, tá bem? Mas o que eu quero explicar para você entender como é que funciona, como é que se chega lá. Você vai clicar ali na setinha e vai aparecer uma lista de municípios. Mas como é que aquele município foi ali para dentro? É que os municípios, até agosto, tem que se cadastrar lá numa Secretaria de Recursos Humanos Federal. Você tem que mandar o cadastro. Essa secretaria, ela manda para a Receita Federal até outubro esse cadastro. Ela faz a checagem, né? Para ver se o fundo está atendendo a todas as prerrogativas, etc. E ele informa para a Receita Federal e a Receita Federal joga dentro do sistema. Por isso que é seguro. Por isso que não tem problema, né? Vou dizer assim, puxa, eu errei, não... Mais ainda, aqui, no DARF, eu não tenho que me preocupar se o fundo mandou a minha informação de doação para a Receita Federal, o BDF, não é isso? Porque na doação durante o ano, até março,
o fundo tem que mandar aquela relação para a Receita Federal dos doadores. É como a folha de pagamento, né? O empregador, ele manda aquela relação dos teus vencimentos para a Receita Federal. Eu já vi situações, por exemplo, dizer, está inconsistente, deu problema na fonte pagadora, não estou conhecendo, não é isso? É porque, de repente, a empresa não informou adequadamente. Então, o fundo auxiliar da empresa, ele tem que mandar essa relação BDF até março para o imposto de renda. Aquilo que eu dou durante o ano. Mais uma observação dessa doação durante o ano. Não deixem para fazer a destinação nos últimos dias do ano. No mínimo 3 dias antes de fechar o exercício. Porque nós temos um último dia do ano, útil, que é o quê? Feriado bancário. Aí, o pessoal lá que administra o sistema, eles disseram, Melo, eu fui lá me informar, nós precisamos no mínimo 2 dias. Para rodar o sistema, para entrar lá na conta do fundo, entendeu? Que é para o fundo poder informar para a Receita Federal. Porque senão, como é que ele vai informar se ele não recebe, né? Você já, claro que para a internet já pagaram conta, né? Você paga a conta ali pela internet no final de semana, ela diz assim, só estará lá na segunda-feira, mais ou menos isso para vocês entenderem. Aí essa segunda-feira, é já o outro exercício. Aí ele vai ler que a doação foi do outro exercício. Por isso que a gente alerta que tem que ser no mínimo uns 3 dias antes do encerramento do exercício. Mas esse aqui, diretamente na declaração, 30 de abril, pode pagar lá as 23h59, não é isso que o sistema permite, vai lá no sistema, paga e está resolvido. Tá? Então, para quem vai fazer diretamente na declaração? Primeiro, fecha a declaração. Conclui. Aqui, então, como eu lhe disse, né, entrou ali, declaração diretamente, doação, né, diretamente na declaração. Vai aparecer essa fichinha aqui. Aí você vai ter que escolher, eu quero fundo nacional, quero fundo estadual ou municipal. Aí eu vou escolher. Eu quero os 3. Posso fazer? Pode. Ficando dentro do limite dos, né, 3% ali, primeiro, não me esqueça, é assim, ó, se eu já doei, eu tenho que ver se essa destinação que eu fiz durante o ano vai ser superior a 3%. Tá? Por quê? Mas, de qualquer sorte, ele vai, olha aqui, ó, observação aqui, ó, opa, ó. Então, esta aba aqui, ela já vai dizer limite máximo informado pelo sistema. Não tem como me enganar. Então, encerrei a declaração, vou clicar ali, vou, né, seguindo os passos, selecionei o fundo, vai aparecer ali o valor que eu posso destinar. Que já está dentro daquele limite de até 3%. O próprio sistema já faz o cálculo. Se eu doei, já fiz a destinação em 2018, ele vai levar em consideração para me informar isso aqui. Mas o seu exemplo, que não fez destinação nenhuma, né? Ele vai igual dizer, olha, você tem R$100, tem R$1.000, tem R$10.000, sei lá, depende da base de cálculo do contribuinte, do imposto devido do contribuinte, tá? O limite máximo que ele vai trazer aqui é 3% do imposto devido. E ali você, depois, vai gerar o DARF. Bom, então ali eu escolhi, seleciono o fundo e informe o valor. Aí, unidade da federação, Rio Grande do Sul, município, Cacique, Viamão, qual é o valor? Claro que eu vou ter que olhar aqui. Porque senão, ele nem vai dar inconsistência. Vai dar inconsistência. Aí eu olhei ali, eu tenho R$100. Eu tenho os conhecidos que eu ajudo a fazer o imposto de renda, às vezes é R$20. Vamos destinar? Vamos. Vai 20, né? Tu vê, né? Esse dia teve um programa de televisão que era R$5. Aí o pessoal, ele dizia, o apresentador dizia, olha, com R$5 a gente já arrecadou tudo isso aqui, estava o painel mostrando. Então, vejam, de 5 em 5 vai somando. Então, aqui, R$20, R$10, quando tu vê, tu tem um montão. Esse dinheiro, qual é a diferença desta destinação
para a destinação que eu faço durante o exercício. Ambas vão para o fundo que eu escolhi. Aqui tem uma pequena diferença. Quando eu faço durante o ano, eu já deposito na conta bancária do fundo, correto? Eu tenho que ter algo, o fundo tem que me dizer qual é a conta bancária, eu deposito. Ele vai me dar um recibo, CNPJ, etc. e tal. Aqui, a Receita Federal só libera para o município depois que ele olhar a tua declaração e tiver ok. Claro que ele não vai destinar já de cara, porque daqui a pouco a tua declaração está errada e tu disseste que contribuiu com 1.000 e tu podia contribuir com 10. Aí vai dar inconsistência na declaração, tu vai ter que fazer o ajuste, tá? Então, quando a Receita ela vai liberando a medida que vai liberando a tua restituição, ou vai aprovando a tua declaração, homologando a tua declaração. Então, eu selecionei, muito bem. Município, estadual, aqui eu cliquei. E municipal, por que fui obrigado a clicar? Porque senão ele não abre a janela aqui, tá? Só para mostrar para vocês, senão ele não abre a janela. Eu tenho que escolher um ali para abrir. Aí ele vai dizer, se você acha, aí clicou em OK. E aí, clica em OK, ele vai dizer que você vai lá para o DARF, doação direta da declaração. E aí você manda gerar o DARF. Ele vai, né? O sistema vai gerar o DARF, como eu disse, e aí você já vai trazer a data, o código da receita e tudo, e você vai e faz essa contribuição. Eu estou reforçando sempre 30 de abril, para não perder o benefício. Até 30 de abril, né? Não precisa esperar 30 de abril. Eu vou dizer para vocês como é que eu faço. Então, eu comentei, eu faço assim, eu pego a declaração já do ano, já faço o cálculo e divido pela metade. Aí eu vou juntando, quer dizer, eu fazia até este ano, né? Porque o ano que vem já não vai ter problema. E eu contribuí até 2018, aí chegava no fim do ano, eu fazia a doação para o Fundo do Idoso. Na declaração, como eu tinha a opção, eu escolhia o Fundo da Criança. Por causa do caixa, né? Aí um paga em abril, outro paga em dezembro. Então eu fazia uma jogada financeira para não pesar muito no caixa. Para não. Aí ia programando durante o ano. Aqui eu trouxe uma tela para vocês verem os valores arrecadados. 2013 para cá, 19%, 19 milhões, aliás. Claro que aqui tem a pessoa jurídica no meio, tá, pessoal? Isso aqui é uma tela da Receita Federal, está lá na página da Receita Federal. Cresceu de 57 para 67, 10 milhões. Mas ainda estamos muito longe do limite. Através do CRC, a gente conseguiu, junto da Receita Federal, que ela nos informe o potencial de cada município. Mas ela nos informa com atraso, mas ainda nos informa, já sério, porque quando você vai lá no município, convencer as autoridades municipais, você diz assim, olha aqui, ó, no ano de 2018, o teu município teria direito a isto aqui. Eu fui não tem por que citar, não, eu fui a Santiago dar uma palestra na URI lá, sobre esse mesmo tema. Curiosidade, né? Vou ver como é que está Santiago. Podia arrecadar 791 mil. Arrecadou 2.400. 2.400. Nós temos em torno de 800 mil declarações. Não chega a 10, eu acho que é 8 mil, 6 mil por aí de declaração que fazem a destinação. Eu vou mostrar para vocês aqui, só para ter uma ideia. Então, vejam. E aqui, de repente, dá para, se alguém tiver quiser algum esclarecimento ainda dos presentes aqui, o de casa, né, sobre o que foi apresentado até agora, pode já encaminhar seus questionamentos para a gente fazer os esclarecimentos depois. Então, vejam. Olha aqui, ó.
Eu peguei a partir de 2010, tá? Para não pegar muito sério, muito grande. Vejam, a coluna bem da esquerda, valor do imposto. Este valor é o nosso querido imposto, o total da pessoa física, formulário completo, pessoal. Vamos pegar ali o 2017. Quanto é que é ali? 7? Bilhões, né? Milhões, 7 bilhões. Milhões, né? Isso é o que arrecadaram da pessoa física no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Porque cada estado, né, tem a sua tabela. O incentivo, olha, desculpe. Olha aqui, ó, os 6%, 1,94, 222, 244, 300, 335, 375, 427 milhões. Se eu somar isso aqui, foi que eu disse que dá mais de 2 bilhões, né? O que foi destinado durante esse período, ano passado, volto a dizer, aqui é a pessoa física só, tá? Formulário completo. O ano passado, nós tivemos o ano base aqui, né? O total foi 19, em 2017, o ano base foi 21. Já melhorou bastante. Do idoso, que é mais novo, né? Foi a partir de 2011, 333, 502, baixou, subiu um pouco mais, 817, 900, e 2017, 1.245. Talvez agora, a partir de 2020, com a possibilidade de doar também na declaração, venha a equilibrar com o da criança. Tá? Então, vejam, nós estamos, olha aqui, ó, se somar, né, vai dar 23 para 427, em torno de 5%, não é isso? O resto voltou para a União. A gente tem procurado sensibilizar os políticos, o administrador público, dizendo o seguinte: depois você vai pegar o seu pirizinho e vai lá na União, por favor, me dá um dinheiro aí, né, como diz a música aquela. E o dinheiro poderia ficar ali, no próprio município. Vejam que de 2014 foi 13. Em 2016, em 2017, pulou para 21. Olha, foi um salto. A gente que eu digo, o pessoal tem entendido melhor e tem feito campanhas, os municípios têm entendido, os colegas contadores têm entendido, as instituições estão abraçando também. A gente está conseguindo, né, melhor esclarecer o nosso contribuinte e ele está deixando o seu recurso aqui. Aqui, ó, eu fiz uma diferenciação para mostrar para vocês. Ó, os 15 no ano corrente. Né? 15 no ano corrente. 10 foi diretamente no ECA. 15 foi no ano corrente. Doaram durante, né, o exercício. Aqui, como é 2017, doaram em 2017, aliás, doaram em 2017. O imposto de renda foi... na declaração de ajuste, o ECA, que é o Estatuto da Criança, recebeu mais 10 mil, quase a metade. O idoso, que era só na declaração, né, então aqui o 25 milhões, corrigido para 23. Por que um total de doações 25 e um total de doações 23? É que muitas pessoas fizeram a doação, depois optaram por outro formulário e não fizeram valor superior. Cada um pode fazer a doação se quiser, né? Mas não quis usar o benefício. Então, 23 milhões foi para o benefício. Aqui, 2017, então. Aí eu ainda vou aprender até o fim da apresentação. Ó, na DIRF, 10 milhões. No ano corrente, 10, né, quase igual. Somou 21.
Ainda bem que o fundo da criança está mais ou menos igual. Agora, o fundo do idoso que ainda está, coitadinho, ainda está meio pobre ainda, porque uma que é novo, né, ainda não, e as pessoas estão deixando, para aquela regra que eu comentei, que é mais, se sentem mais seguras, né, fazendo a destinação no momento da declaração. Em 2020, espero que, em razão da possibilidade de fazer a destinação, que esse fundo do idoso também dê um salto bem significativo. Aqui o que foi perdido, né? Olha aqui o que foi perdido. Aqui eu peguei alguns municípios aleatoriamente, tá? Olha ali, ó. Vou pegar Viamão, que eu tinha comentado com vocês. Viamão. Onde é que está o Viamão? Aqui, ó. 6%, 3 milhões. Recebido, 67 mil. Olha que Viamão deixou de... Podia ter arrecadado um pouco mais, né? Muitos, infelizmente, a gente... Agora, graças a Deus, eles estão entendendo mais, compreendendo mais, né? Mas eu me lembro que alguns colegas diziam, pô, mas eu vou passar para o meu cliente, se ele cai na malha fina, ele vai dizer que eu orientei ele mal. Não, por isso que a gente diz, qualquer dúvida, pode ligar para nós no CRC, a gente ajuda lá, a Nádia ali nos repassa depois. Então, a destinação tem que ser para o fundo, não é para a instituição. Embora tenha aquela carta de habilitação que eu disse, né, ele vai trazer na declaração o CNPJ do fundo. Este é que eu tenho que colocar lá no imposto de renda. Tá? Que eu ainda tenho dúvida, faz o ajuste lá na declaração. E doa, então, a 1%. Mas o interessante, digo... O interessante é que o colega contador, ele orienta o seu, nem que seja para o próximo exercício. Olha, você pode fazer, né, fazer tipo um carnezinho e vai mensalmente, vai contribuindo para não pesar o caixa lá no fim do ano. Porque a gente sabe que a dificuldade financeira é essa. Imagina, eu faço o cálculo em dezembro, embora me baseando na declaração anterior, e digo que eu posso dar, eu sou um cara que ganho, sou um desembargador lá e ganho bem. Aí, por 5 mil reais. Pô, mas eu não tenho 5 mil reais para fazer essa destinação. Mas se eu tivesse feito durante o ano, né, provavelmente não digo que vai chegar aos 5, mas chegaria próximo, né, alguma coisa assim, porque eu vou amortizando. Então, a gente pede que também façam essa sugestão aos seus clientes, né, para que ele possa fazer doações pequenas durante o exercício. Não precisa ser, não, eu tenho que doar os 6%. Posso doar 0,5%, 1%. Então, aquilo... A hora que sobrar um pouquinho, sobrou 50 reais, vai lá e doa. Faz a destinação. Sobrou mês 50, vai lá e faz a destinação. Né? Então, para que não pese muito no bolso. Tá? Então, olha aqui, ó, recurso, né? Vejam, Porto Alegre. Vamos pegar Porto Alegre, um exemplo aqui. Ó, Porto Alegre, 169 milhões. O que Porto Alegre recebeu? Perdeu? Isso aí não é em 2017, foi em 2016. Aqui, 161 milhões. Recebeu 8 milhões. O ano passado, Porto Alegre já recebeu mais um pouco. Então, ele vai... É que houve troca de governo, né, de um ano para o outro, até a equipe nova se enganjar na sistemática ali. Cachoeirinha, 2 milhões, 43 mil. Aqui o percentual, ó, pessoal. Olha aqui, ó, 0,59, claro, é pouco, mas... Canoas, 11 milhões, 245. Um dos municípios que tem feito bastante campanha e que cresceu muito foi Carlos Barbosa e Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, o pessoal do contabilista lá se enganjou forte numa campanha lá e deram aquele salto. Mas o maior até agora que eu vi foi Santo Ângelo, tá? Mais de 20%. Da parte que toca para eles, né? Já é um grande percentual. Se nós estamos na média de 5%, o cara está com
com 21, né? 4 vezes mais, né? Então, é uma alegria. Eu fui várias vezes lá em Santo Ângelo, o pessoal da promotores públicos lá são bem enganjados há anos, né? Estão nessa campanha. Aqui eu trouxe também, por curiosidade, eu cortei, tá? Tinha a mesma série, mas eu trouxe para vocês verem como é que está a nossa escala de doação. Olha ali, Fundo da Criança, em 2000, olha aqui, ó, 6.700 declarações, doação durante o exercício. Almas, 6.700 contribuintes fizeram destinação aqui no Rio Grande do Sul. Nós somos 800 mil, mais ou menos, que eu falei, né? Está um pouquinho longe ainda. Ó, o Fundo do Idoso, 1.078, 598 mil. 2015, não pensei que tinha colocado, ó, 7 mil, já cresceu um pouquinho, né? Fundo do Idoso, aqui, 1.154 para 1.078, já melhorou um pouquinho. 2016, 7.077, voltou a cair? 7.030, não, aumentou um pouquinho. Ó, 7.077, já melhorou um pouquinho. Depois, Fundo do Idoso, 114, também melhorou. Em 2017, que caiu, 6.800. E o Fundo do Idoso, 1.260, já melhorou o Fundo do Idoso um pouquinho mais. Contribuições, né? Claro que eu até posso, necessariamente eu não posso dizer que eu vou somar 1.200 com 7.000, né? Porque, no meu caso, eu faço a doação para os dois e uma declaração só, né? Então, não dá para dizer que somando os dois ali se sobrepõe, tá? Então, vejam que ainda temos uma margem muito grande de doação. Então, quem é que fiscaliza? O contribuinte, a comunidade, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, agora os observatórios sociais também estão. Tá? O Tribunal de Contas, ele criou contas de receita específica para o fundo. Se você entrar na página ali do tribunal e procurar, tem o mapa do Rio Grande do Sul, e você colocar o nome do município, e tem umas caixinhas, receita. Aí você procura, aparece especificado para cada tipo, da pessoa jurídica, da pessoa física, se é fundo do idoso ou se é fundo da criança. Então, para facilitar, a gente pediu para eles. Então, o que tem rolado aí? A gente encontra dificuldade, muitas vezes, dos municípios arrecadar, é pela automação. Tem o desconhecimento. O último município que eu fui foi em Santo Augusto. Ali atendi a região ali. O pessoal, grande parte, desconhecia. E aí eu tenho dito, pois é, tenho que fazer o seu papel. Qual é o seu papel? O que nós fizemos da Comissão de Responsabilidade Social, quando a secretária da Assistência Social, que era a Maria Helena Sartori, nos chamou, pedindo a colaboração do CRC, que era esperto, para essa campanha, e eles ajudaram bastante, deram bastante apoio, por isso que cresceu bastante a arrecadação. E aí a primeira coisa que o Melo perguntou para ela foi o seguinte: secretária, nós estamos com disposição, mas eu quero saber, olha a petulância, né? Quanto que o Estado vai contribuir? Qual foi a resposta que ela me deu? O Estado está quebrado, não tem dinheiro. Eu digo, nananina, não. O Banrisul não dá lucro? Ah, dá. Pois é, o Banrisul pode entrar com 1% para a criança e 1% para o idoso. Já no primeiro balanço seguinte, o Banrisul deu 700 mil. Óbvio, saiu dinheiro. Aí a Corsã, mesma coisa. Aí deu 100 mil ou 200 mil, eu não me lembro bem. Então, depois nós dissemos para viu, secretária, vamos fazer o dever de casa. Então, eu participo muito de treinamento para agentes públicos, vereadores e secretários de municípios. Eu digo, pessoal, vocês são os potenciais doadores.
Dê um exemplo no município. Faça uma doação. Lá no tribunal, a gente faz campanha, o Ministério Público aqui faz campanha também, tem, né, junto aos seus. Porque isso tu acaba te beneficiando por dois lados. Tu fica satisfeito que está ajudando uma instituição, e por outro lado, você recebe uma dedução, é reembolsado desse valor. Para você, como eu disse naquela tela, não tem problema nenhum. Qual é o problema que eu tenho? Para não dizer que não tem nenhum. Eu me programar para ter o dinheiro para poder fazer aquele aporte. Por isso que eu volto a dizer, comparar com o imposto de renda na fonte. Se eu não fizesse, ou se a legislação não permitisse, né, que o empregador já descontasse na fonte todos os meses, imagina se você chegasse no fim do ano e tivesse que recolher todo aquele imposto de renda na fonte. Ia pesar, né? Então, se a gente se programar durante o ano, fica mais fácil. Volto a dizer, não se impressione com o número que você pode contribuir. Contribua com o que você pode. Por o mínimo que seja, eu brinco que é como uma torneira pingando. Pinque, aquele pingo, né? Põe um balde ali, deixa um dia ali. Vê se o balde não enche. Então, vamos usar a técnica da torneira pingando. Vai, pinga de 1, pinga de 2, e quando você vê, no final do ano, você fez a sua parte. Você que eu digo, né? Aqui, ó, que eu trouxe os cortes dos planos de contas do município, para que o tribunal fiscalize e a gente consiga acompanhar. Então, pessoa jurídica, principal, pessoa do idoso, e assim vai. Assim vai. Aqui, eu trouxe para um esclarecimento o que aconteceu. Não sei se alguém acompanhou uma discussão de eu escolher a instituição. Foi para o STF, que o CONANDA dizia que podia, até 80%, não sei. O CONANDA é o Conselho Nacional do Direito à Criança e Adolescente. Aí foi decidido o seguinte, nessa instrução do CONANDA aqui, ele diz o seguinte, ó, o município, né, poderá afastar a aplicação da vedação do inciso tal que dizia na resolução, que era proibido indicar. Ó, se o meu município entende que pode indicar, Porto Alegre faz isso. Porto Alegre, ele abre um edital, o Estado também tem feito isso no fundo da criança e no fundo do idoso. Ele abre um edital, o Conselho da Criança e o Conselho do Idoso, ele abre um edital e diz, como se fosse um concurso. Olha, é isso aqui. Quem atender essa regra é um potencial recebedor. E aí eu mando meu projeto para lá, a comissão lá do Conselho analisa, que é uma comissão paritária, tem sociedade e instituições junto, né? E, olha, essas instituições aqui ganharam. Eu tive um acompanhamento, vários municípios pequenos foram contemplados, com recursos, por exemplo, do Fundo Estadual. Então, é um dinheiro que está ali, né, para ser distribuído, né? Tem um acréscimo, tem ocorrido, né, mais pela consciência do cidadão e colaboração no número, né, antecipação. Os contadores têm entendido muito esse trabalho do PVCC, do Programa de Voluntariado, esse anseio, né, de ajudar as comunidades, e tem, né, tem participado, tem se imbuído nas campanhas. Os delegados têm conversado nas suas regiões, e alguns municípios têm se destacado. Isso, né, é normal, a própria equipe lá puxa e faz essa campanha. Eu disse para vocês, Bento Gonçalves se uniram, né, e pularam assim, foram, acho que de 6%, 7% para 12%. E vejam, Bento Gonçalves é uma região que tem bastante indústria, né? Então, com certeza, pode colaborar bastante ali, né? O conselho, aqui que eu estava colocando,
que aqueles que fazem a doação durante o ano, o Conselho tem que mandar para a Receita Federal o demonstrativo, né, de benefício fiscal até o dia útil do mês de março. Que é este, como a empresa faz com a folha de pagamento, eu tenho que fazer com isso aí. Aqui o Fundo Estadual eu acompanhei, ajudei eles a fazer há alguns anos, então sempre eu ia lá, olha, você não esqueça, já mandaram. Por quê? Para evitar que alguém fique na malha fina por um problema disso aqui, o que que acontece? Aí o cara não vai querer doar, né, destinar mais. Então, a seriedade, hoje os municípios também estão se profissionalizando com isso aí. Quem apura imposto de renda restituir pode fazer a destinação, será acrescida no valor. Aquele que apura imposto de renda a pagar, ele vai deduzir, né? Claro, porque já fez a antecipação, ele vai deduzir. Então, se ele tinha 100 para pagar, ele vai pagar só 94, porque ele já fez a destinação de 6. Por isso que eu dou exemplo como se fosse um imposto de renda na fonte para as pessoas entenderem. Porque ele já antecipou, né? Então, ele vai receber esse benefício. O dinheiro, né, não é seu, mas você pode escolher o destino, né, aonde vai. O dinheiro é da União. Porque está lá imposto devido, você não foge dessa. Ou você vai pagar, dependendo do que você tem recolhido, né, antecipadamente. Todas as modalidades, né, do recolhimento antecipado. Um deles é, vou fazer entre aspas aqui, essa destinação, que eu sempre digo como se fosse o imposto de renda retido na fonte. Só que o destino é outro, né? O destino é a criança ou adolescente. Aqui eu peguei o exemplo de declaração, para a gente já estar finalizando. Olha aqui, ó. Com doação e sem... Aliás, com doação e sem doação. Este aqui iria pagar 1.070. Esse vai receber 330, porque ele já antecipou. Veja, ele podia 1.410. Aqui tem um erro aqui, pessoal, não esqueçam isso aqui, que foi o erro do digitador. É que era um exemplo anterior e eu resolvi reduzir o valor, tá? Mas, só que o limite, eu deveria ter escrito aqui 1.410, que era o limite. Aqui, então, ele fez a destinação de 1.400, para a diferença aqui, né? 1.400 para 1.070, deu 330 a receber. Então, é ainda o benefício que ele recebe. Aqui uma pessoa jurídica. Feito os cálculos, né? Imposto devido 679, e aqui dá 250, e aqui, ó, 679 é o imposto devido. O fundo do idoso e o fundo da criança, e o fundo do idoso. O mesmo valor baixou para 670. Então, de qualquer maneira, que eu gosto sempre de reiterar, de qualquer maneira, esse dinheiro você não vai ver a cor. Ou ele vai para a União, ou você tem a opção de deixar aqui em benefício da sua comunidade. Quer algo mais? Aqui era só umas do Escolha o Destino para dizer que o Grêmio e o Grêmio, o Inter, né, foram abraçar essa campanha, mas eu ainda gostaria de ir visitar um jogador desses que desse uma oportunidade e ver que os caras, né, tem bastante, com certeza teriam bastante valor a destinar. Aqui, ó, 178 mil foi a campanha do Ministério Público, agora no último ano. Os servidores, né, do Ministério Público, eles destinaram, não é o Ministério Público em si. Secretaria Social lá também, lá no tribunal, ela foi apresentar na época. Bom, aqui é uma regra só. E aqui alguns municípios que foram beneficiados, que eu disse para vocês que receberam recursos. Olha aqui, ó. A Pai de Santa Cruz, Horizontina,
Jesus, Casa Menino Jesus de Praga, Missionária Criança, Novo Hamburgo, Erechim, Independência. Já ouviram falar de Cidade de Independência? Lá perto de 13 de maio. Então, aqui, ó, cada unidade dessas recebeu, ó, 71, 59, 59. Esse valor é que elas apresentaram o projeto. E deram que o projeto deles precisaria desse valor. E aí, né, o Estado, que já tinha recolhido o fundo, aí distribuiu para eles. Tá? Aqui os parceiros que estão ainda colaborando, né? Bom, aqui é só uma orientação que todo fundo deverá ser registrado no CNPJ, né? Isso aí é uma segurança que dá para a doação. Esta orientação aqui do registro é para aqueles que fazem a doação durante o exercício. No ajuste da declaração, tá? Não tem essa preocupação aqui, porque não precisa fazer o PDF. Como já é a própria Receita que faz o TARF, né? Já está tudo registrado na Receita Federal. Então, eu estou em dúvida, não tenho segurança, e aqui com isso eu finalizo, não tenho segurança, vou fazer a destinação na declaração. Olha, deu certo, gostei, é legal. Então, vou programar para também, durante o ano, usar os outros 3% que eu posso usar durante o exercício. Eu coloquei essa portaria aqui, ó, 184 de 2017, apenas como orientação, que é aonde os fundos devem procurar para fazer o cadastro. Ali ela vai trazer a orientação, a documentação que é preciso, que esta secretaria, ela remete para a Receita Federal depois. Todos os fundos que estão cadastrados, né, no Rio Grande do Sul. Eu ainda, e aqui eu finalizo agora assim, eu ainda me dói no coração que nós temos 497 municípios. O último levantamento que eu tinha feito é em torno de 270 fundos registrados. 270. Aqui, para declaração de imposto de renda. Para durante o ano não tem problema, mas para a declaração de imposto de renda, eram só em torno de 270. Com isso, eu dou por encerrada a minha apresentação, né? E deixando o espaço agora para os nossos questionamentos, alguns esclarecimentos adicionais dos colegas que estão aqui presentes e do pessoal que está em casa. Pode ir. Aqui. Oi, Melo, tudo bem? Professor, Tudo. lembra algumas visitas que a gente fez no tribunal? Isso. Eu acho interessante a abordagem, mas o que me chamou a atenção é que tu falaste de Porto Alegre, e eu acho que da região metropolitana, salvo alguns municípios que tu destacaste. Entretanto, alguns, eu acredito que não recebem, não é culpa até dos colegas, mas é que falta projetos, e nós sabemos que também para a instituição, ela tem que estar regularizada junto à Receita, toda aquela burocracia que nós sabemos, né? Para receber, inclusive para fazer esse cadastro CNPJ junto à rede bancária, porque hoje a conectividade aí, né? Saiu o dinheiro da onde? É um dinheiro público, não é? Mas eu acho interessante, eu acho que talvez aí sim nós, na condição de contadores espraiar esse assunto aí pelos municípios, principalmente aqueles municípios pequenos. Eu me atrevo Muito obrigado. Tá, eu me atrevo em cima, obrigado também pela participação, eu me atrevo em cima do que o senhor colocou, de solicitar aos contadores, aos delegados, e eu, se eu estivesse no interior, eu faria isso, visitar esses municípios e ajudar na orientação, exatamente essa aí, para que eles possam depois se beneficiarem disso. Mas só um esclarecimento, embora ainda tenha problema vamos dizer assim, das instituições, o cadastro das instituições, mas eu posso fazer a doação porque o dinheiro vai ficar no fundo. O dinheiro vinculado, ele só pode se aplicar nessa finalidade. Então, o fundo,
O caso que aconteceu com o Fundo do Rio Grande do Sul. Vários desses que apresentaram-se como candidatos a receber o recurso, a documentação não estava em dia. Bom, eles não receberam, não foram beneficiados. Infelizmente, terão que ajustar sua documentação e assim é que funciona. Se a instituição não está regularmente estabelecida, vamos usar essa expressão, né, atendendo à legislação, o dinheiro não vai receber. Então, essa é uma segurança que quem destina tem, que o fundo só vai liberar o recurso se a instituição estiver dentro da legislação. E, inclusive, se libera em parcelas, como eu disse. Libera uma, presta conta, libera outra, presta conta, libera, entendeu? Para evitar que receba tudo, como já aconteceu no passado, e depois ele não... gastei o dinheiro, não pude atingir os objetivos, não tenho o que devolver. Isso que a gente não quer. Mais alguém? Bom, então, uma rápida pincelada só para dizer, na declaração vamos superar aquele número ali, se Deus quiser. Tá? Porque hoje o sistema está mais amigável. O que eu quero dizer mais amigável? Antes você tinha que procurar no sistema ali da declaração, né, do ajuste, aonde é que estava? Estava escondidinho, tinha que entrar lá em resumo da declaração. Agora eu entro direto quando eu abro a declaração, no menu ali à esquerda ele já aparece. No caso, para doações diretamente na declaração, já está ali o item, doações diretas na declaração. Aí eu clico ali, vai abrir a página, ok, aí eu vou seguindo os passos. E o valor, isso aqui é mais importante que eu acho na segurança, o valor já consta ali, o valor do limite máximo que eu posso fazer de contribuição. Só tenho que ter cuidado de fazer a contribuição até 30 de abril. Tá bem? Eu agradeço, então, mais essa oportunidade aí do CRC e desejando, né, a todos que a nossa contribuição, então, seja muito boa para o agradecimento das nossas crianças aí. Muito obrigado.